os métodos de implantação do Estado de Israel naquela região foram métodos muito violentos, né? E eu vi o teu artigo na Folha de São Paulo esse final de semana, que é muito detalhado nessa descrição a respeito dessa falsa ideia de que os palestinos teriam ido embora, inclusive incitados pelos seus próprios líderes, ido embora das suas terras e não terem sido expulsos. E quando eu fui muito atacada por causa das minhas primeiras declarações a respeito do conflito e do ataque do Hamas, porque eu busquei justamente contextualizar, né? E uma das coisas que eu falei era de que, bem, se o ataque do Hamas, né, é um ataque terrorista, o Israel também utiliza métodos terroristas, né, e se implantou naquela região utilizando métodos terroristas. Então, tu podia falar um pouquinho disso para nós, sobre como foi essa implantação do Estado de Israel, dos métodos que foram utilizados, e de como esses métodos de terror também se prolongam no tempo até hoje, né? Portanto, o que o terrorismo imputado ao Hamas também pode ser imputado ao Estado de Israel. Exato. O mandato britânico, né, essa colonização moderna, né, já era porque era chamado de mandato, não era chamado de colônia, mas o mandato britânico da Palestina durou oficialmente, os ingleses já dominaram desde o final da Primeira Guerra Mundial, então em 1918 já estavam lá dominando, mas oficialmente foi instaurado em 1922 e durou até 1947, quando a Inglaterra devolveu o mandato para a ONU, né? Nesse meio tempo, a Inglaterra apoiou a implantação do sionismo e a colonização por assentamento, né, de judeus vindo da Europa Oriental, trazidos pelo movimento sionista. Então, o movimento sionista ele foi criando, ao longo de 3 décadas de mandato britânico, sob a proteção da Inglaterra, foi criando as bases de um Estado. Foi erguendo, construindo as bases desse Estado, institucionais, né, práticas, até central sindical já tinha, uma série de... Só que eles, na verdade, possuíam muito pouca terra. Né, eles fizeram um esforço para comprar terras, mas conseguiram comprar só 6%, 5,8% do território da Palestina histórica, da Palestina do mandato britânico. E representavam, a essa altura, 1947, 48, representavam 1/3 da população. Havia cerca de 600 mil judeus para 1.300.000 palestinos. Então, eles tinham 1/3 da população, 6% de terras e uma reivindicação, uma promessa da Inglaterra de que ajudaria o sionismo a criar um lar nacional judeu. Havia um conflito deflagrado, já houve momentos assim de enorme tensão, né, entre as duas comunidades, a Palestina, que não aceitou, né, toda essa imigração com um projeto político por trás dela, não é só a imigração de judeu, não é isso. Eles viram e sentiram na pele que havia um projeto político de construção de um país no seu país, né? Muitos, aí, nesse momento, né, diriam, professora, mas não tinha um país independente da Palestina. Não tinha, mas porque não é essa característica do Oriente Médio. Os árabes estavam lutando por um reino unificado de todo o Oriente Médio. Não é porque não havia um Estado nacional, porque isso não é o formato típico do mundo árabe. Não é porque não havia um Estado nacional na Palestina que tudo bem tomar a terra e colocar a pessoa para fora da sua casa, né? Mas, então, isso eu fiz parênteses só para explicar, né, o argumento que imediatamente a pessoa pensa nesse momento. Mas, então, como havia um conflito deflagrado, a Inglaterra devolve o mandato para a ONU, dizendo, olha, precisa ser resolvido esse conflito, a gente não tem mais condições de manter esse mandato de pé. A ONU decide, então, estudar uma solução. E chega à conclusão de que irá colocar em votação uma proposta de partilha da Palestina. Essa proposta de partilha da Palestina iria entregar 52% do território para a criação de um Estado judeu
e 48, menos até, porque tinha Jerusalém à parte, do território para um Estado árabe palestino. Essa proposta foi aprovada, só que o movimento sionista tinha muito claro, e liderado por Ben-Gurion, tinha muito claro a ideia de que metade do território não era exatamente o que eles consideravam viável para a construção de um Estado. E com base nesses cálculos, e passaram a última década e meia fazendo esses cálculos do onde é que vamos conseguir e em que momento vamos conseguir decretar a fundação desse Estado, né? E prepararam com isso também um estudo sobre o que eles queriam, né? O que era o território, então, que seria necessário. E esse estudo e esse planejamento norteou o esforço de guerra em 48. Assim, agora, tem uma confusão que acontece em relação a essa guerra. É muito propagada e propagandeada a ideia de que a guerra aconteceu porque, uma vez declarada a fundação do Estado, os países árabes invadiram para eliminar esse Estado, jogar os judeus a mar ou qualquer coisa desse tipo, né? E, no entanto, né, a historiografia, com pesquisas desde então, e pesquisas em acervo, e historiadores israelenses, demonstraram que, primeiro, a guerra não começou com a invasão de país árabe. A guerra começou assim que foi decretada a partilha, assim que foi votada a partilha, aprovada a partilha na ONU. De que forma começou essa guerra? Começou com ataques de milícias sionistas a vilarejos palestinos. Porque duas coisas: o território designado pela ONU, metade do território, precisava ser esvaziado da população palestina. Diziam isso claramente? Mais ou menos, em alguns momentos sim, sem ordens muito claras, mas já vinham no histórico de consolidação de uma ideia de transferência populacional. O movimento sionista tinha feito várias tentativas de transferência populacional. Eles quiseram até, num determinado momento, pagar o Iraque para que o Iraque recebesse 10 mil famílias palestinas. Ou seja, né, tentando, de alguma forma, fazer essas famílias palestinas saírem. Então, em 47, né, as milícias, que eram principalmente Haganah, Irgun, e o Lehi, né, o Bando Ser, eles começaram a atacar vilarejos, primeiro, para que aqueles 50% não tivesse tanta população árabe. O movimento sionista, na época, alguns líderes dessas milícias chegaram a se transformar em primeiro-ministro de Israel, né? Dois deles, né, Menachem Begin e Sharet. Foram, na ocasião, viraram terroristas procurados, porque como eles também estavam realizando atentados contra os britânicos, a Inglaterra, Menachem Begin tinha até cartaz dele circulando, dizendo terrorista procurado, depois virou primeiro-ministro, né? E aí, nessa época, então, essas milícias começaram a atacar os vilarejos palestinos, porque tinham muitos vilarejos palestinos espalhados pelo território, porque não interessava ter tanta população palestina. E tudo bem se tivessem alguns, era o cálculo na época, mas aquela quantidade enorme não, porque era para criar um Estado étnico judeu, com a característica de ser um berço para o nacionalismo judeu. Não interessava ter essa população toda palestina, muçulmana ou cristã. E também começaram a atacar vilarejos nas regiões que o plano de guerra, traçado com base nesse mapeamento do território, nesse conhecimento do território, dizia que aquele território, aquele pedaço de terra era interessante incorporar. Então, todo o plano de guerra foi direcionado para atacar populações, aterrorizar populações palestinas para que fugissem. Isso começou em dezembro de 47. Atacaram vários bairros de cidades, vilarejos, mas ainda de maneira não tão intensa. Em março de 48, esses ataques ganharam uma enorme intensidade quando esse plano de guerra ficou pronto e foi colocado em ação, e foi só um mês e meio depois, em maio, que foi decretado o Estado de Israel, já tendo expulso 400 mil palestinos. Então, foram 5 meses de uma guerra civil, pode-se dizer, porque os palestinos respondiam, tinham suas contra, enfim, mal armados, mal organizados e tudo mais, mas eles tinham uma luta que vinha acontecendo também há décadas em face ao sionismo, e
E aí foi só depois de proclamado o Estado de Israel, em 14 de maio, e 15 de maio virou a data de fundação de Israel, é que os países árabes, então, invadiram com seus exércitos, nem sempre exércitos assim muito bem armados, muitas forças voluntárias, e a Jordânia, que tinha um exército mais organizado e treinado, e que tinha um interesse próprio nessa guerra. Ela queria anexar a Cisjordânia, não queria defender os territórios palestinos, mas, de maneira geral, os palestinos, os países árabes entraram nessa guerra depois que centenas de milhares, 400 mil para ser específico, refugiados palestinos já tinham ingressado nos seus territórios, ou seja, para tentar parar esse fluxo, para tentar parar o que estava acontecendo e que os árabes naquele momento chamaram da Nakba, né, que é o grande desastre palestino, esse êxodo, essa expulsão dos palestinos para a criação do Estado de Israel. Com essa guerra, né, que começou como uma guerra civil e depois se transformou numa guerra árabe-israelense, 750 mil palestinos ao todo foram expulsos. A Cisjordânia passou a ser governada pela Jordânia, a faixa de Gaza foi administrada pelo Egito, e Israel foi fundado em 78% do território, através, sim, de métodos de ataques às populações urbanas e rurais palestinas, com métodos de aterrorização, colocando bombas nas casas, destruindo as infraestruturas para que não pudessem retornar, colocando minas terrestres para que as pessoas não pudessem retornar. Então, mesmo que se aceitasse, como por muito tempo foi aceito, a ideia de que os palestinos fugiram porque quiseram, porque, sei lá, tem várias coisas foram ditas, foram impedidos de voltar. Suas casas foram destruídas e as minas colocadas no chão. Então, claramente, a limpeza étnica foi uma intenção do Estado de Israel quando ele nasceu.